Oi, minha gente, querida alma, que bom que você está aqui. Eu vim trazer para vocês a informação de qual é a energia que tá forte no nosso campo essa nova semana, esse novo ciclo, para que a gente consiga trabalhar com essa energia com sabedoria, né? Porque tendo consciência a gente consegue usar, viver o melhor dessa energia para superarmos os desafios e avançarmos nessa jornada em direção a nós mesmas. Então vamos lá. A deusa que se apresentou pra gente, esse novo ciclo, é a deusa Kali. Essa deusa se apresentou hoje logo de manhã, inclusive eu dancei com ela. E Kali, ela vai trazer muito forte a necessidade da gente encarar os nossos medos de frente, com coragem. Dançar com os medos, inclusive. Foi o que eu fiz hoje, foi poderoso. Olha a mensagem que a Kali traz aqui pra gente. Estou utilizando o livro do Oráculo da Deusa, tá? Ela se apresentou através do Oráculo da Deusa. E aqui é a mensagem do livro. Sou a dança da morte que está por trás de toda a vida. O derradeiro horror, o último êxtase. Sou a existência. Sou a dança da destruição que porá fim a este mundo. O vazio intemporal. A boca sem forma que devora. Sou o renascimento. Deixe-me fazê-la dançar para a morte. Deixe-me fazê-la dançar para a vida. Você vai superar seus medos para dançar comigo? Vai permitir que eu corte a sua cabeça e beba o seu sangue? Então você se separará de mim? Enfrentará todo o horror, toda a dor, todo o sofrimento e dirá: sim, eu sou tudo o que você teme, tudo o que a aterroriza. Eu sou os seus medos. Vai me enfrentar? Caramba, minha irmã! Eu não sei se você sentiu aí a potência. Olha, eu não tô com a carta dela aqui, mas eu acho que você vai conseguir ver essa imagem, que é muito forte. Será que dá pra ver, meu Deus? Olha, ela tem um colar, não dá pra ver, gente, que pena. Ela tem um colar de crânios aqui no pescoço. Essa deusa, o que ela faz assim? Ela é a deusa que a gente precisa invocar quando a gente tá atravessando uma fase assim de superação de muitos medos mesmo, sabe? Porque é uma deusa que traz uma força, mas não é que ela seja o medo, ela é a invocação na minha perspectiva, assim, no que eu senti também hoje com ela, que ela é a força, ela é a energia que me mostra a minha força. Isso. Ela é uma energia, assim, que me mostra a minha força de superação dos meus medos, sabe? Dançando com a Kali hoje, eu percebi. E ela chama a gente pra coragem, sabe? Ela chama a gente, sabe? Me encare. Você pode, você consegue, você tem esse poder. Vamos lá. Porque eu não tô aqui pra te destruir, não. Você vai destruir os seus medos quando você passar por cima deles. E eu tô aqui para invocar junto contigo essa força que você tem, porque você é muito maior do que os seus medos. Muito maior. E aí precisa invocar essa força da destruição, essa força. Olha quando ela fala aqui, ó.
Deixe-me. Você vai permitir que eu corte a sua cabeça? Por que corte a sua cabeça? Porque ela tá falando dos medos psicológicos, dos medos que foram criados pela cabeça. Então, quando você corta a cabeça, acabou o medo. Entendeu? É tipo um corte da mente. Sem a mente ali atuando, acabou o medo. Entendeu? E, gente, hoje dançando com Kali, dançando com Kali. Aí me veio muito assim como que o medo, ele revela a nossa ignorância. Não tô falando do medo instintivo. Tô falando do medo psicológico, tá? Não é um medo real, assim, né? De tá vindo em direção a mim um javali pra me pegar. Porra, se eu não tiver o medo disso, minha irmã. Entendeu? É instintivo, né? Tá vindo um carro em alta velocidade em minha direção. É instintivo. Agora, tô com medo do que as pessoas vão falar se eu fizer aquilo. Tô com medo de errar. Tô com medo do julgamento. Tô com medo de ser rejeitada. Tô com medo de dirigir. Tô com medo de me expor. Tô com medo de me expressar. Tô com medo de falar. Esses são medos que podem vir, inclusive, de traumas emocionais, de questões emocionais, mentais, que estão ainda como feridas abertas, pedindo cura, né? E toda ferida, ela também é uma expressão de uma inconsciência, de que ali não há a compreensão, mas não é entendida, é sentida dentro do corpo, trabalhado com aquela energia, uma compreensão do que aconteceu, uma compreensão da verdade, sabe? Existe uma ilusão ali, existe uma névoa. Então, o medo ele aponta para uma ignorância, ele aponta para uma inconsciência. Existe um aspecto ali em que você não consegue ainda compreender de uma forma você não enxerga ainda a verdade. Você não acessou ainda a verdade sobre isso, sabe? Então, por exemplo, o medo de ser rejeitada. Não existe rejeição. A rejeição é uma ilusão. O que existe é para aquele ser, para aquela pessoa, o que eu estou ofertando, trazendo, não faz sentido. Entende? Mas isso não anula quem eu sou. Esse medo da rejeição, que pode vir de traumas de feridas, normalmente vem de feridas emocionais da infância, né? Ele revela uma mente que entende que o próprio valor está condicionado à aceitação do outro, ao olhar do outro. Isso é uma ilusão. É uma grande mentira. E por mais que a gente possa entender isso no campo mental, se isso está atuando ainda, isso está mostrando que existe uma ferida que ainda não foi curada, não foi sanada. E precisa fazer um trabalho que vai aí do campo mental, emocional, espiritual, ancestral. Porque é provável que essa ferida nem seja só sua, que você carregue ela, que você traga com você lá de trás da história dos seus pais, dos seus avós. Porque a gente traz as feridas também, né? Da nossa ancestralidade. Então, o buraco pode ser mais embaixo. Mas esse medo, ele tem um propósito maior. E o propósito do medo
não é necessariamente te paralisar, apesar de que esse o movimento é de você não ir para a vida, né? Mas ele tá alertando você de que existe um conteúdo psíquico, emocional, ancestral em seu corpo, inclusive, né, que se materializa em seu corpo, tem uma energia no teu corpo que precisa ser liberada. E para isso precisa ser compreendida, expressada, acessada, né? E a energia liberada pelo corpo, tá? Eu parto da compreensão de que o corpo é o grande canal de cura, de libertação das questões da mente. Então, o medo tem um propósito de revelar o que a gente precisa olhar. É como se fosse um alerta, assim, olha para isso aqui. Que isso que você tá sentindo aqui mostra que tem algo mais. Porque o medo não é ele em si, entende? Não é a questão, rejeição em si. É o que que tá por trás disso? E uma coisa que tá por trás, por exemplo, desse aspecto da rejeição é a autorrejeição. Porque o que a gente viveu, o que traumatizou a gente, ou o que nossa ancestralidade viveu e a gente traz no nosso ADN, faz com que a gente se comporte daquele modo com a gente. Se a gente tem uma dor, um medo, é provável que a gente já esteja refletindo isso no nosso comportamento, na nossa relação com a gente. Então é muito comum que quem tem medo de rejeição, rejeite. Rejeite a si mesma, rejeite aspectos em si. Entende? Não inclui, não acolhe, não se compreende, não se entende. Então, ao invés de fugir do seu medo, dança com o teu medo, escuta o que ele tem para te falar sobre você, sobre o que você tem para viver, sabe? Que o medo mostra que existe um desafio ali para ser superado, porque tu não tá aqui para ficar sendo paralisada por medo nenhum. O medo não serve para te paralisar. Ele tem esse efeito no corpo. Mas qual é o seu dever diante disso? É atravessar, é se movimentar em direção a você mesma. E é muito provável que você esteja ali escondida pelo medo. Você e o medo, entendeu? Mas o medo tá apontando o caminho. Olha como é diferente quando a gente olha pro medo assim. Então, assim, vamos parar de ter medo de sentir medo? Vamos parar de sentir medo de sentir medo? Hoje, dançar com Kali foi um convite para isso. Assim, vamos parar de ter medo de sentir medo? Vem cá, dança aqui com o que tu tá sentindo. Cadê esse medo? Vamos lá. Abre espaço para ele, abre o palco para ele. Dança com ele. Escuta ele. Não escutar como um guia, né? Ele me guiando, ele meu mestre. Não. Mas escuta ele para você saber que existe mais ali. Que tem informação ali para você. Então, gente, o medo existe para isso, entendeu? Para trazer informação sobre a gente, para mostrar que existe ali uma falta de consciência sobre si, uma inconsciência, ou seja, uma escuridão, tá escuro. Por isso que Kali tá no escuro. Tá escuro e você precisa trazer a sua luz. Você precisa iluminar aquilo ali. E eu digo mais, tá escuro aparentemente, tá um breu. Mas quando você vai, você encontra uma luz, minha irmã. Eu tive uma experiência uma vez de atravessar o medo, assim, tava com medo. E aí, quando eu atravessei aquele medo, eu tive tanto prazer, eu senti assim, uau, eu falava assim, uau, é isso que eu encontro depois do medo, esse prazer. Porque era uma coisa, assim, era quase um êxtase o que eu vivi naquela experiência de atravessamento do medo. Então, assim, o que que você tá deixando de fazer porque você tem medo? E isso daí é isso que esse lugar em que o medo está se apresentando ali, ele é um sintoma, o buraco é mais embaixo, tá? Então você vai olhar para isso e você vai olhar se movimentando, tá? Porque não dá para você parar e ficar olhando para isso, deixa eu parar para ficar olhando, não, você vai
olhar para isso se movimentando, você vai olhar mais de perto, andando em direção. Entendeu? E chama a Kali, se precisar. Chama a Kali. Tem uns mantras aí de Kali no Spotify. Eu já dancei uns mantras dela, assim, ó. Muito massa. A gente deixa de viver experiências de muito prazer por causa do medo. A gente deixa de ter experiências, assim, muito gostosas, muito felizes e de muito crescimento também, gente, por causa do medo. Ó, eu digo uma coisa pra vocês, não dá mais tempo pra isso não, já deu, sabe? Já deu, é a nossa vida. A gente não pode parar a nossa vida por causa de medo, não, gente. Ai, Laila, mas é um trauma muito forte. Vai cuidar disso, criatura. Eu não consigo ainda atravessar isso. Tudo bem, tá tudo certo, é o seu tempo, sabe? Mas se coloque em movimento. Se coloque em movimento. Como, por exemplo, faz terapia. Eu sou terapeuta holística e transpessoal e sou mentora do despertar espiritual também. Então precisa de ajuda, sente que eu posso te ajudar, me procura. Vamos juntas, mas vamos. Que não dá para tu ficar fugindo de você mesma. Fugir dos seus medos significa fugir de você. OK? E já deu, não dá mais, gente. A vida tá chamando a gente. Eu não sei se tu tá sentindo isso, mas pra mim a vida fala, filha, não dá mais para você paralisar a tua força, deixar de viver a sua grandeza, deixar de ser feliz, deixar de ser potente, deixar de realizar os seus sonhos, deixar de se realizar, de criar coisas maravilhosas que vão ajudar tantas pessoas por medo. Não dá mais. Porque chega um ponto em que o medo deixa de ser assim um professor e ele fica sendo o que é o mestre da tua vida e aí tá errado e tu adoece. E aí a vida fica uma confusão porque você não tá ocupando o lugar de mestra da tua vida, velho. Não vai pra frente desse jeito, entende? Então, assim, vem comigo, vamos lá atravessar esse medo. Inclusive, te convido para o desafio Metamorfose 10 dias de dança intuitiva, de metamorfose em dança intuitiva. Vai ser incrível, uma experiência poderosa para você desbloquear medos, inclusive, tá? Vou deixar o link aqui. Provavelmente, talvez, quando você ver esse vídeo, a data já foi, mas aí você sinaliza interesse em participar, porque vai ter outra turma, tá bom? Então é isso. Vamos que vamos. Chamando a força e a coragem do nosso ser para seguir em direção à vida que nós merecemos viver. Fica com Deus, fica com você. Um beijo na consciência. Até o próximo vídeo.